continuando a mensagem, agora eu quero falar sobre ser cheia do Espírito Santo e continuar sendo cheia, porque depois que você nasce do Espírito, você precisa permanecer com ele e ser cheia dele. Só que eu quero trazer para vocês, começar contando uma história, uma parábola. O Senhor me deu lá num quarto, quando ele estava gerando muita coisa no meu espírito, as parábolas. E essa história conta a história de 4 cisternas. Um certo proprietário, dono de uma fazenda, ele mesmo fez essas cisternas com a própria mão dele. Só que ele precisou viajar, passar um tempo fora, e ele deixou essas cisternas no cuidado dos seus trabalhadores, como a sua fazenda. E ele viaja, passa um tempo fora. Quando ele volta com uma multidão de pessoas que ele gostava muito de ajudar. Ele era um homem muito bom e ele ajudava essas pessoas. E ele trouxe essas pessoas para ele dar comida e bebida e água, matar sua sede e sua fome. Quando ele chega, essas pessoas com muita sede, elas então o acompanham ele. Vai até ele, até as cisternas. Ele queria uma água fresquinha, ele queria levar essas pessoas para conhecer a sua fazenda. E ele fala, vou levar vocês até minhas cisternas, que eu mesmo fiz. E ele vai cheio de expectativas, procurar águas nelas. E ele começa pela primeira. Ele vai, vou na primeira que eu fiz. Mas quando ele chega lá, a cisterna está vazia, seca, se secou. Aí ele pega e fala, então vou na segunda, vai que na segunda tem água pra gente. Quando ele vai até a segunda cisterna, até tem água, mas ela está suja. Tem algumas sujeirinhas nela, algumas pedras, algumas folhas. Caiu bagaceira dentro delas. E ela estava com água, porém rasa. Ele fala, eu vou na terceira. Talvez a terceira tenha água para nós beber. E quando ele chega na terceira, a terceira até tem água. Tá cheia assim, mas não está a transbordar. Então ele teria que fazer um esforço muito grande ainda para pegar água, porque ela estava um pouquinho abaixo. Estava cheia, porém não estava tanto. Ele fala, a gente precisa de uma água, de uma cisterna que esteja a transbordar para a gente conseguir pegar com as próprias mãos. Ele fala, vamos na quarta para ver se a gente consegue achar água nela. E quando ele chega nessa quarta, ela está a transbordar. Ela está tão cheia que ela está transbordando. E eles então conseguem ali, as pessoas que estão com ele, matar sua sede pegando a água com a própria mão e bebendo. E ele começa a observar que essa quarta cisterna dele, ao redor dela, tem algumas plantas que nasceram. Tem plantas, tem coisas que tem vida, porque a água que está passando, está jorrando dessa cisterna, está passando por essas plantas. E aquilo alegra muito o coração dele. E aí esse Senhor passando por essa cisterna, ele percebe que 2 estão muito, muito distante da realidade que ele gostaria. E 2 está, como ele até, uma está cheia, tá bom, mas não está muito bom. E a outra está a transbordar, que alegrou muito o coração dele. E o que o Senhor falou comigo muito forte e recente nessa parábola é que ele fala para você também. Tenho eu passado e observado as minhas cisternas. Quem são essas cisternas? Sou eu e sou você. Pessoas que o Senhor fez para jorrar, para ser cheia do Espírito Santo dele e até transbordar. Quantas pessoas foram cheias do Espírito Santo quando creu, quando aceitou, quando nasceu, cheia do Espírito Santo, mas hoje está como aquelas primeiras cisternas. Vazia, seca, está com uma sequidão dentro delas. E outras até tem um pouquinho de água, mas não tem o suficiente e ela ainda está suja. Sabe, a minha oração, Senhor, quando o Senhor falou isso comigo eu falei para ele, Pai, que o Senhor nunca me encontre, Senhor, pela metade ainda suja, sabe? Quantas pessoas estão sujas, estão deixando se sujar, muita sujeira caindo dentro de si e a água só diminuindo. Então que o Senhor possa olhar para mim e para você e possa ver uma cisterna limpa e saudável, que tenha água para matar a sede de outras pessoas. Porque o propósito das cisternas são jorrar água para outras vidas, é ter água para outras pessoas beberem. É por isso que o Senhor nos enche, é a água que vai para a vida eterna. E tem um texto que eu quero compartilhar com vocês para me finalizar essa mensagem, essa primeira parte, que diz assim, é Jesus conversando ali com as pessoas, ele fala,
no último dia, o mais importante da festa, no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as escrituras declaram: rios de águas vivas brotarão do seu interior, de quem crê em mim. Olha que lindo isso, Jesus falando para a multidão: quem tem sede, venha a mim, porque quem crê verdadeiramente em mim, brotará-se nele uma fonte de água viva. Esse é o desejo do nosso Paizinho, do nosso Senhor, sabe? Jesus é esse proprietário, a terra é dele, e ele deseja ver as suas cisternas, que sou eu, que sou você, que crê, que aceitou nele, jorrando água, tendo água para matar a sede de outras pessoas. E que o Senhor te abençoe. Eu vou continuar o que o Senhor me mandou falar nos próximos vídeos.